Breno, vou aqui fazer a correção, te mandar, tá? Eu fiz essas anotações, elas estão todas aí no texto, só você clicar que vai aparecendo. Então a gente começa aqui. No livro O Conto de Aya, da Aya, né? De Margaret Atwood. Mulheres escravas, olha só, mulheres escravas. Aqui, onde tem mulheres escravas, você clicar aqui vai aparecer o quê? Comentário. Sem vírgulas. Por quê? Mulheres escravas. O escravas é uma adjunta de nominal, né? Ele é um adjetivo, uma característica que você colocou das mulheres, sem vírgula aqui. Aí mulheres escravas são obrigadas, mulheres escravas são obrigadas. Mulheres escravas sujeitos são obrigadas predicado, sujeito predicado sem vírgula, certo? São obrigadas nos tempos atuais, vamos diminuir aqui, fica mais fácil, dá pra gente ler. Nos tempos atuais a terem filhos através. Lá no Cira, quando você coloca o Cira, ele manda trocar o através pelo, aliás, o por meio por através, tá? Na verdade, tem esse erro aí lá no Cira. É por meio mesmo, por meio de ideologias. Aí você evita o por meio, você coloca, já que você não é que o através aqui não só está errado, como não seria através aqui, ó. Em tempos atuais, essas mulheres são obrigadas a ter ideologia, aliás, ter filhos, em virtude de ideologias, né? Você pode colocar motivados, ou por motivo, ou em virtude, tá? Dependendo do que você usou na frente para não ficar ou devido, né? A ideologias, mas você colocou devido aqui na frente, então não seria o caso colocar o devido novamente. Então, em virtude de ideologias de outrora. Tal qual nesse fato, então eu tiro o fato aqui, você está citando aqui um livro, né? Um conto. Então não é um fato. Tal qual no conto ou tal qual na ficção, você escolhe aí. No Brasil, o debate acerca da maternidade compulsória é uma temática necessária. Você pode até tirar uma temática. O debate acerca da maternidade compulsória é necessário. Bom, devido às mudanças sociais. Nesse contexto, faz importante debater. Aqui, ó, faz importante debater. Não tem os dois pontos. Assim que você botar assim, os seguintes pontos, aí você colocaria 2 pontos. Mas como você não colocou os seguintes pontos, só faz importante debater as causas, os efeitos e as possíveis soluções. Aí não é solução no cenário, é solução do problema, né? Ou do fenômeno, você escolhe. Primeiramente, cabe analisar os efeitos. Olha só, aqui eu marquei 2 vezes com um azulzinho e coloquei o comentário, porque efeitos, aí você colocou efeitos aqui em cima. Isso aqui vai ficar praticamente numa linha, essa palavra efeitos, e logo na outra. Então vai dar repetição, uso e consequência. Só que tem um problema. Eu pedi para você colocar consequência para evitar a repetição, mas você falou aqui, olha só. Vamos voltar ao finalzinho, conclusão do seu primeiro parágrafo. Nesse contexto, faz importante debater as causas, os efeitos e as possíveis soluções. Ficou 2 parágrafos de consequência aqui, ó, os efeitos. Efeitos e efeitos. Consequência é a mesma coisa de efeito. Então aqui você não vai debater os efeitos, certo? Analisar não os efeitos, os fatores que contribuem para esse fato, né? Os fatores. Efeito já é consequência, que é o que está aqui no terceiro parágrafo. Então, o que do clique aqui está aparecendo aqui a descrição. Os fatores que contribuem para esse fato. A esse respeito, aí você botou a entrada da mulher no mercado de trabalho houve, então é com a entrada houve, né? Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, durante a primeira revolução industrial, coloque aí o século XIX, século XX, teve mudanças no paradigma social, fazendo com que trabalhadores passassem a ter outras destinações. Certo. Acerca disso, a gravidez compulsória tornou-se um eco persistente. Eco persistente, novamente, temos um adjunto de nominal, um adjetivo caracterizando aqui o substantivo, sem a vírgula. Um eco persistente de outra sociedade, novamente, tira a vírgula aqui. É tudo num termo só, um eco persistente de outra sociedade, no qual era esperado a vida do lar. Eu risquei aqui porque não fez muito sentido, né?
A não ser que você colocasse um eco persistente no qual apresentava a sociedade como se esperava a vida em família, as relações familiares, alguma coisa assim. Daí tem que ser mais complexo. Bom, aí você colocar assim o debate nesse sentido, nesse âmbito, traz o reforçamento. É bom evitar esses sufixos adverbiais que você costuma colocar no reforçamento, o reforço. Traz o reforço de um novo pensar para com as mulheres. Mas olha só, Breno, vamos lembrar aqui, ó, você tem que ligar o que você falou à sua tese, certo? Você falou que temos mudanças sociais. Aí você colocou aqui, primeiramente, cabe analisar os efeitos que contribuem para o fato, para com a mulher não estar no mercado de trabalho. Então você tem que escrever aqui, ó, tem que continuar. Logo antes do acerca disso, ou acerca disso pode ser, acerca disso a gravidez compulsória tornou-se um eco persistente. A mulher entrou no mercado de trabalho e isso tornou um eco persistente. Ficou esquisito, né? Ficou esquisito. Você tem que explicar melhor, porque não ficou claro. Então, acerca disso, a gravidez compulsória tornou-se um eco persistente na sociedade em virtude de a mulher precisar trabalhar e ter a função social de acordo com os pensamentos antigos de ter filhos e cuidar da casa. Aí você condena, claro, esse pensamento, faz algum... Então tem que explicar isso aqui, né? Aí você pode colocar, em outros momentos, a mulher era vista apenas como procriadora e cuidadora do lar. Porém, com a evolução da sociedade, do pensamento mais humano, fica caracterizado que esse é um pensamento errado e tem que colocar e explicar direitinho. Certo? Aí sim, fecha. Assim, o debate nesse âmbito traz o reforço de um novo pensar, né, para com as mulheres. Aí sim você poderia fazer. Então tem que fazer esse completamento aqui, porque senão o parágrafo não fica fechado. Vamos para a próxima. Sobre outra perspectiva, é imprescindível avaliar as consequências. Ok, eu círculo de consequência aqui porque você viu que o efeito e consequência aqui é o mesmo significado, como se tivesse duas consequências dessa temática. Então, não da temática. A temática não traz consequência. A temática é o que se debate. O que traz consequência é o fato, ou desse problema, ou desse fenômeno, ou desse pensamento, ou dessa ideologia, alguma coisa assim. Sobre isso, o aumento de 5,1% entre 2019 e 2021 de crianças e adolescentes sem estrutura familiar, segundo o CONADA, Conselho Nacional de Direitos da Criança, deixa eu diminuir aqui, do adolescente, reforça essa ótica. Haja visto, então haja vista, aí esse hífen aqui ele ficou perdido, né? Não tem hífen antes, aí você botou o hífen depois, então não precisaria desse hífen aqui. Reforça essa ótica aqui, então não tem esse hífen, por isso que eu circulei. Haja vista que pela pressão social permanente, não, é isso, permanente, deixa eu ver aqui que você colocou aqui, pela pressão social permanentes, tá até pressão social permanentes, de permanentes, né? A não ser que seja de permanentes classes, que você colocar, não sei, tá? Mas aí qualquer ficou errado, a não ser que seja de permanentes classes, aí o permanente fica no plural, então tiro de permanentes classes desse pensamento, né? Vamos ver. Mulheres sentem-se, esse si aqui junto com o hífen, né? É uma ênclise. Obrigadas a terem filhos. Independente, ó, tira o mente, começa a tirar o mente dos teus advérbios. Independente da o quê? Estrutura familiar inserida. Não é a estrutura familiar que é inserida, ela é inserida na estrutura familiar, né? A estrutura familiar na qual ela é inserida, certo? Nessa conjuntura, a coerção externa à maternidade
tem por reverberação o aumento de infantos juvenis em estado de vulnerabilidade. Você pode botar o aumento da gravidez, né, entre jovens, criando o estado de vulnerabilidade. Só que mais uma vez aqui ficou, quando você citou o dado do CONADA, olha só, é imprescindível avaliar, aí você coloca assim, ó, sobre essa perspectiva, o aumento de 5,1% de crianças e adolescentes sem estrutura familiar, segundo o CONADA, Direito Nacional das Crianças, reforça essa ótica. O aumento de, você colocou só o aumento de crianças, adolescentes. Você tem que colocar crianças grávidas, certo? Crianças e adolescentes grávidas. Então você coloca aí com relação a gravidez, porque quando você colocou só o aumento de crianças e adolescentes. Então o aumento de crianças e adolescentes é essa mesma ideia. Então você pode colocar, se for essa ideia de crianças e adolescentes, aí você tem que colocar que na verdade criança e adolescente aumentou porque aumentou a natalidade, né? Então não tem jeito. Você pode falar assim, crianças e adolescentes grávidas. Então aí você explica, né? Que nesse cenário as pessoas não veem com um grande impacto as meninas grávidas, porém os meninos geralmente não têm a obrigação de criar os filhos e somem quando são adolescentes, afastam-se, gerando já um grande impacto à família. Então você pode explicar isso aí para poder fechar bem o seu argumento. Diante do exposto, é incontestável que o debate da maternidade, direta e indiretamente forçada, é importante, pois traz à sociedade o alimento ideológico de seu tempo. Certo? Só colocar o alimento ideológico entre aspas, né, porque você está usando aqui uma figura de linguagem. Isso posto, cabe ao Ministério da Educação em parceria com o governo federal. Por que eu risquei o governo federal? Porque o Ministério da Educação é governo federal. Certo? Você poderia colocar com o Ministério da Mulher, né? Para poder, se quiser colocar uma parceria aqui, oferecer amparo a essa pauta. Opa, peraí. Amparo a essa pauta fica meio que genérico. É ideal você colocar uma coisa bem específica. Cabe ao Ministério da Educação e do Direito da Mulher, né? Oferecer ou planejar, vamos colocar aqui um termo melhor, em vez de oferecer amparo a essa pauta, oferecer amparo amparo às mulheres de todas as idades. Mas assim ainda fica genérico. Cabe ao governo, vamos mudar aqui qual é o problema? É a mudança de mentalidade, é a mentalidade, é o pensamento que você colocou, né? O alimento ideológico. Então, isso posto, cabe ao Ministério da Educação e ao governo federal, né, oferecer condições para a mudança desse pensamento. Aí sim, ponto. Você disse uma coisa específica, certo? Agora você tem quem e o que. Por enquanto você só tem o quem. Esta ação seria realizada por meio de, né, palestras, discussões televisionadas, tudo bem aqui, o quem, por que meio, né? Teria como finalidade a conscientização, conscientização, não só das mulheres, mas também da população brasileira. Isso, a mudança de pensamento com a ideia de conscientização acerca dos impactos na gestação em meio à sociedade, promovendo uma mudança real no Brasil. Aí, mudança real no Brasil não está tão claro. Agora sim, como você colocou, pode ser que esse vírgula aqui não... Dessa forma, a gravidez compulsória deixaria de ser uma realidade e passaria a ser... Agora que tu inverteu. Deixaria de ser uma realidade, passaria a ser uma quimera, passaria a ser um sonho. Aí, na verdade, você não quer que a realidade passe a ser sonho, né? Você quer que o sonho passe a ser realidade. Está invertido aqui o pensamento, que quimera seria sonho. Então, ficaram 3 elementos específicos aqui. Eu acho que eu coloquei, deixa eu ver o que eu coloquei aqui para ti.
quem, o meio e o efeito. Na verdade não está o efeito na conclusão, tá aqui a consequência, né, a finalidade. A finalidade você colocou certo aqui, a finalidade. Mas não alterou sua nota, tá? E aí, devido a esses erros, você ficou com 760, baixou um pouco. Eu fui até mais taxativo. Então seja bem específico aqui no na sua proposta que vai melhor. Como você poderia concluir? Dessa forma, a gravidez compulsória, o combate à gravidez compulsória deixaria de ser uma quimera e passaria a ser uma realidade. Aí sim seria o certo, tá bom? Então, se eu mandei um modelo assim para ti, deixaria de ser uma quimera, né? Tem que ter cuidado. Eu acho que o modelo eu mandei deixaria de ser. Então, Breno, dá uma olhada, faz as correções aí para a gente poder melhorar essa redação. Fazendo esses acertos, a gente sobe. O principal ponto aí é a competência 3. Tem que ligar os seus dados, a sua tese. Pensa, o que eu falei? O que isso tem a ver? Diz lá o que tem a ver.